Então vamos lá, reagente em excesso e reagente limitante. Então, conforme aí a lei de Proust, né, que é a lei das proporções, né, as reações químicas elas ocorrem em uma proporção constante, né, de massa. Aí, no entanto, em alguns casos, nem sempre os reagentes eles obedecem a essa proporção. Quando um reagente estiver em quantidade maior que a proporção correta, seu consumo não é total e por esse motivo é conhecido como reagente em excesso. Então quer dizer o quê? Numa reação química pode haver o que uma quantidade de um reagente maior do que o outro reagente, né, para reagir, são dois ou mais reagentes, né? Então nesse caso, como um dos reagentes está em excesso, ele não vai ser consumido totalmente. Então, quem vai ser consumido totalmente vai ser o outro reagente, tá? São dois ou mais reagentes. E aí fala um pouco sobre o laboratório, que é frequentemente o uso proposital de reagente em excesso para garantir que um dos reagentes, né, ou mais, geralmente o de custo mais elevado, seja completamente consumido. Então, se você colocar um dos reagentes em excesso, uma quantidade em excesso, com certeza o outro vai ser consumido por inteiro, por completo. Ou então que seja sintetizada a quantidade exata do produto. Muito bem. O importante é que antes da realização dos cálculos estequiométricos, antes da realização dos cálculos para a determinação de certa quantidade de produto, tem que se identificar qual é o reagente em excesso e qual é o reagente limitante. O reagente limitante é aquele reagente que ele é consumido totalmente. O reagente em excesso, pelo próprio nome já está dizendo, é o reagente que está em quantidade elevada, maior, em excesso. Então vamos ver aqui como que faz para calcular o reagente em excesso, né? Nós temos aqui um exemplo. Por exemplo, a produção de sulfato de sódio com base em 160 gramas de ácido sulfúrico e 120 gramas de hidróxido de sódio, ambos em solução aquosa. Então aqui ele produz nessa reação química aqui do ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio, ele produz o sulfato de sódio. Beleza. Aí a primeira coisa que ele fala, para escrever a reação química corretamente balanceada, né, H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Lembra lá que na parte de ácidos eu até falei para vocês que tem alguns ácidos que vocês têm que gravar, porque eles sempre aparecem, né? O ácido sulfúrico é um deles, né? H2SO4. E o hidróxido de sódio também. Sempre eles aparecem nas questões, nas reações químicas aí. Então, H2SO4, né, mais o hidróxido de sódio, N2, formou o N2, né, isso aqui é o sulfato de sódio, mais água. Beleza. E essa equação aí, se precisar, vocês façam o balanceamento. Aí nesse caso já está balanceado. Beleza. Segundo passo, né, verifique-se a proporção em quantidade de matéria entre os participantes da reação, de acordo com os coeficientes estequiométricos. Beleza. Então nós vamos colocar lá, escrever lá embaixo, né, a quantidade de mols. O H2SO4, 1 mol. Né? H2SO4, 1, que não aparece na frente aqui, igual na matemática, é 1. 1 mol mais 2 mols do NaOH formou, né, 1 mol, referente a esse sulfato de sódio, mais 2 mols de água. Faz a relação entre a quantidade de matéria com as grandezas químicas indicadas no enunciado. Nesse caso, a massa dos reagentes. Beleza? A gente vai trabalhar aqui com a massa dos reagentes, para a gente saber o reagente em excesso e o reagente limitante. Tá? Então, tá. Já está escrito aqui, essa segunda linha, né, a quantidade de mol. E agora nós vamos colocar aqui, olha só, a massa referente à quantidade de matéria que tem aqui dos reagentes. Então, H2SO4, você vai ter que pegar lá a massa, tabela periódica, sempre nas aulas de química vocês estejam com a tabela periódica, que sem a tabela periódica não tem como. Então, estejam com a tabela periódica, calcule toda essa massa aqui, ó, que vai dar 98. E aqui também você vai fazer a soma das massas do sódio e oxigênio e hidrogênio, que vai dar 40. Nesse caso tem 2 na frente, então é 2 vezes o 40. Beleza. Quarto passo. Retire-se as informações do comando da questão para fazer a relação estequiométrica e verificar o reagente em excesso. Beleza. Continua aqui escrito, né? 1 mol, 2 mols, enfim, a quantidade de matéria aqui embaixo, 98 gramas, ali na terceira linha aqui, né? 2 vezes 40, ótimo. E aqui, olha só,
aqui onde ele fala 160 gramas, ele foi utilizado 160 gramas de ácido sulfúrico. Então você coloca 160 gramas aqui embaixo, na mesma coluna aqui do ácido sulfúrico, e 120 gramas de hidróxido de sódio na mesma coluna aqui embaixo, tá? Embaixo aqui do hidróxido de sódio, 120 gramas. Você vai fazer a multiplicação cruzada, ó. 160 vezes 2 vezes 40, 160 vezes 2 vezes 40. O resultado aqui foi 12.800 gramas. E aqui 120 vezes 98, que no caso aqui deu 11.760. Então, como aqui deu 12.800 maior que 11.760, então quer dizer que aqui o ácido sulfúrico ele é o reagente em excesso. Ok, a gente já descobriu aí o reagente em excesso. Agora passando para cá, ó. Caso queira determinar a massa do produto obtido pela reação, pode-se utilizar o reagente limitante. O reagente limitante é aquele reagente que é totalmente consumido, é o menor, é esse aqui, ó, esse é o valor, é o reagente que é totalmente consumido. Vamos lá, o que você tem que fazer então? Já que é para determinar a massa do produto, né, que é essa massa aqui, a massa do produto aqui. Então a gente vai utilizar o reagente limitante. Ok, então 2 vezes 40, como estava já ali, né? 1 vezes 142 gramas, que é você vai calcular um mol, né? Claro, um mol tem 142 gramas, somar todas essas massas aqui dos átomos, sódio, enxofre e oxigênio. E aqui ele não falou, ele utilizou 120 gramas, ok. Então com 120 gramas, quanto de sulfato será produzido? Fazendo uma regrinha de 3, simples, vai dar aqui 213 gramas de sulfato de sódio. Então, com 120 gramas aqui de hidróxido de sódio, na reação química, vai produzir 213 gramas de sulfato de sódio. E aqui também, a gente pode também fazer o cálculo, também pode ser feito com reagente em excesso, desde que seja determinada a massa que reage. Ok, vamos ver então. A gente pode saber também aqui o valor do produto aqui com a massa do reagente em excesso, né? A massa do reagente em excesso. Ok, você vai colocar todas as massas aqui em cima primeiro, igual estava lá no outro, tá? 98 gramas por mol, né? 2 vezes 40, 40 gramas por mol, né? 2 vezes 40, ótimo. E aqui a massa que reage, não sei, então a 120. Aqui você já descobriu, né? Porque é 120 gramas a massa, né, que reage. E fazendo, então aqui você vai fazer a regra de 3. E aqui você, então, pela essa regra de 3, você vai saber quanto de massa reage. Aquela desses 160 gramas, né, que são utilizados 160 gramas, né? Dessas 160 gramas, é 147 gramas que serão utilizados para a reação química, né? Com 120, né? Ok, então a gente já sabe agora aqui a massa que reage, que é 147 gramas de ácido sulfúrico. Ótimo. Aí você vai determinar, aqui ele colocou, né, a massa em excesso. Ele fez aqui até um outro valor, né, que é 160 gramas que é utilizado lá no enunciado, né, menos 147, que é a massa que é utilizada, que é utilizada na reação química, né, que é totalmente, que é a massa que reage. Nesse caso, então, foi 13 gramas em excesso. Esses 13 gramas não serão utilizados na reação química. E, então, beleza. Então, você já vai colocar aqui 147 gramas a massa que reage. Aqui em cima, nessa primeira linha aqui, 98 gramas, com certeza mol. 1 vezes 142, que nesse caso aqui, então aqui pela regra de 3, né, nós temos aqui 98 gramas mol, né, do início mesmo. E 1 vezes 142 gramas. Esse 142 gramas, ele poderia até colocar bem aqui, né, para facilitar, mas esse 1 vezes 142 gramas é do sulfato de sódio, tá? Aqui, ó, 142 gramas. Mol, claro, né, por mol. E aqui embaixo você vai colocar os 147 gramas, que é a massa que a gente acabou de descobrir aí, que reage, né, do ácido sulfúrico. E o X vai ser o valor que vai ser determinado, né, pela a produção, né, desse sulfato de sódio com 147 gramas.
fazendo a regrinha de 3, você vai achar que também 213 gramas de sulfato de sódio, né? É o mesmo valor que está aqui.